Salve, salve, Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni, estou ao lado mais uma vez da lenda natalina. Que isso, cara? Teu Papai Noel, cara, tu vem sempre no Natal, né? Caralho, gente, em dezembro, ó, saco cheião. Cheio de surpresas, de novidades. Pô, novidades, claro, é isso que eu quis dizer, óbvio, sem dúvida alguma. Gente, estamos aqui hoje com o retorno da lenda, pessoal. Ele que não é o Messias, mas que volta nos momentos de necessidade para a nossa retrospectiva 2017, que foi um ano, né, Zé Bonner? Tenso, né? Principalmente pra mim, né, cara? Estive afastado, queria pedir desculpa à Legião X. Que mas isso, o mestre? primeiro ano de paternidade, um ano muito corrido. Muitas aí, fraldas, mestre. Muitas fraldas trocadas. Muitas né? noites sem dormir. Alguma né? reciclada, pô. É, bravo. isso aí, né? Mas estamos aí de volta para um 2018 que promete ficar na Moleque. Memorex de vocês. Que isso, que isso. E como você sabe, né, pessoal, esse é o programa mais prestigioso da internet, aquele que você já conhece, que é o... Como é que eu não entendi? Eu sempre esqueço, cara. Eu não X da atualidade! Feliz Ano Novo, Feliz Natal! Peraí, comigo. Ah, sempre gostoso uma água, né, cara? Ah, gente, Prosecco, né, gente? Ali do sul da Itália. Sabe aquela região ali, né? Mais próxima a Nápoles, né? Eu gosto de Nápoles Oriental. Acho que o vinho de lá é melhor. Ocidental fica um pouco seco, né? Não acho muito adequado. Vou colocar aqui do lado. E estamos... Eu tenho que beber pouco, que eu tô amamentando ainda, né? É verdade, né, mestre? Enfim, e é importante pessoal entender, pessoal, que nós vamos fazer aqui os vídeos de retrospectiva do X da atualidade. E esse primeiro, né, Zé Boni, pra gente falar sobre o Brasil, né? Isso Especificamente, e vai ter um outro também de geral. Galera, fica ligado aí, né? Na verdade, isso é bom, né? A gente falar que todo mundo fala na rua. Esse ano foi um ano, né, assustador. Eu tô ouvindo isso nos últimos 4 anos. Realmente a impressão é de que está piorando, eu sei disso. Sim. Né? Mas pro Brasil, né? No cenário político, né, Thiago? Eu, particularmente, não lembro de ter lido ou ter vivenciado nada próximo a isso. Então, realmente. conturbado, é verdade, sem dúvida. Um ano bastante conturbado. E aí, é óbvio, a gente pretende aí fazer uma varredura. Gente, não dá para aprofundar, senão o vídeo ia ter aqui pelo menos uns 2 dias, né? E a nossa ideia é basicamente pontuarmos aí os principais fatores que realmente marcaram o ano de 2017. E a ideia é justamente essa varredura para você relembrar algumas coisas, né? Te informar, já que nós somos produtores de conteúdo em excelência, né? Tem que lembrar sempre disso. Gente, vamos aqui então bater uma bola mês a mês, tá? Aqui nós vamos dividir a equipe, né? Estamos aqui com outros rapazes garbosos esperando também para falar com vocês. E nesse momento agora vamos começar com janeiro, né, Zé Boni? Caramba, janeiro. Janeiro já começa esquisito. Forma folclórica, né? Que o cara pintou tudo de cinza, né? Parece até a música da Marisa Monte, né, cara? Não entendi direito dá o que pra aconteceu. saber. Isso aí, assim, até pra falarmos de tendência, a galera gosta, né? Sim. O que tá na moda, né, Thiago? verdade. Tá na moda empresário ir pro ramo da política, principalmente no setor do executivo. Loucura, 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 né? Verdade. É uma grande proposta aí nossa, né? Vai melhorar. Gente, a ideia básica aqui é falarmos sobre o Dória, que assume a prefeitura de São Paulo. Gestor. De forma bastante diferenciada, né, Thiago? Talvez até num Diferenciado, populismo. você é bem elegante, né? Porque, porra, Não estou a fim de arrumar aqui inimigos cara em São Paulo. chutando a porta, chegando já no primeiro dia, promovendo ali uma série de impactos, né? E se assemelha muito com outras gestões, né, Zé Boni? Você lembra que no Rio de Janeiro teve o Eduardo Paes com aquele famoso choque de ordem, né? Derrubando quiosques, derrubando, né, áreas de camelódromos. E você percebe, como você falou, esse empresário já vindo com uma voz mais desse grupo, né, de empresários, né, de investidores, representando mais essa classe empresarial, né? A gente tem percebido no Brasil uma mudança de perfil nos governos, né, Zé Boni? Menos voltados para questões sociais, como foi um traço dos anos, né, 2000, e agora numa lógica um pouco mais voltada para os interesses do empresariado, né? Isso fica bem nítido, né? Isso ficou muito nítido, né? Na hora que você fecha a parceria com empresas que forneceriam tinta, né? Para apagar ali os grafites. Sem dúvida. Né? Que na verdade gera aí um grande conflito cultural, né? Essa cultura um pouco quanto vista, né, de forma marginal, mas a gente sabe que tem uma representatividade muito, né, bonita e o que realmente dá vida à cidade de São Paulo. E aí vamos pintar tudo de cinza como uma forma de, não, estou realizando uma intervenção. Sim.
não dá, né, para fazer uma reforma em larga escala, um bota abaixo ou verticalizar São Paulo. E aí você diz, não, estou fazendo algo como? Pintando e apagando e gerando um choque absurdo. É, né? exatamente. Sociedade... Negando toda uma lógica de arte urbana, né? Que, né, tratando como pichação. Apesar de, né, nós temos alguns amigos que também tratam, né, artistas de grafite como pichadores, né? Essa coisa bastante triste, né? Uma intolerância, né? Mas a gente sabe que é arte de rua, né? Que representa um novo estilo, né? De expressão cultural. Também não foi um mês bom, né, Zé Bonner? Para aquele que era tratado como grande, né? Messias do desenvolvimento do Brasil, a casa caiu para Eike, né, velho? Janeiro o negócio ficou esquisito. Né? O Eike Batista aí, né, que ia ser preso, mas estava viajando, o que foi bacana, a galera ficou esperando ele voltar de férias. Volta aí, maluco, pra eu te prender, porque tá difícil a sua vida. O cara tava nos States lá, e aí ele chega... Já teve aquele Caraca, seja bem-vindo no Passo mal, Brasil, passo mal. E o Eike vai... Bacana, né, Thiago? Assim, até pra voltar um pouco no Dória, até pra perguntar a sua opinião. O Sim. cara, ele apaga grafite, que é visto, né, como uma arte, né, uma representatividade de uma arte popular. Sim. Ao mesmo tempo, o cara vai varrer uma praça que já estava varrida com a roupa de gari. Ah, pô. Para se aproximar do... O famoso levanta a bola para ele cortar sozinho, né? E aí você vê que o Dória, ele fica esses dois passeios, né? Uma hora ele busca uma forte aproximação com o povo, se vestindo de gari, né? Uma ideia, pô, de simplicidade. Meio Jânio Quadros, né? E pra terminar, só pra gente ficar nele, que eu achei isso, assim, bastante complicado, o cara vai dar alimentação à população de rua. Ração, mestre. Ração. Ração humana. Com restos de alimentos que já passaram da validade. Você vê que é um novo exemplo de gestão pública, né? É uma coisa assim, sofisticada, avançada. E eu sei que nesse começo vai ter um monte de gente reclamando, falando que a gente não sabe de nada, que isso é que é gestor. Mas é complicado, né, gente? Você cria... Né, a cidade é para o usufruto das pessoas, né? E não para a sua partição, como nós da geografia defendemos, né? Estudamos e pesquisamos em cima disso a vida inteira, né? O espaço urbano, ele precisa ser algo mais democrático e esse tipo de atitude é extremamente intolerante, né? E o Ike não resistiu. O Ike é um exemplo de... Né, temos no Brasil uma tendência atual inédita, né, de que o alto empresariado vem sendo pressionado pelos agentes federais e, né, obviamente o Eike Batista entrou nessa seara, mas temos muita coisa nesse ano, nesse campo para falar também, né? Verdade. Uma coisa que em janeiro também foi bastante, né, polêmico, né, é que você vai ter, né, a revolta em Alcaçuz, né, Zé Bonner, que você vai comentar um pouquinho, né, a respeito lá dos presos, né, que se manifestaram, né, e a morte de Teori Zavascki, que é uma coisa muito esquisita, né, que eu nem vou entrar nas teorias da conspiração, todo mundo gosta, sabe que eu gosto, mas foi uma coisa bem estranha, né? Um baque aí, né? Mais uma vez. Avião que dificilmente cai, né? Aqui no Brasil, quando cai com alguém importante dentro. Exatamente. Isso é né? muito bem importante. estranho, Assim, né? é importante, é óbvio, né, galera? Dentro de uma lógica cenário de político, investigação, né? Claro. enfim. Mas a respeito da nossa crise carcerária, Tiagão, é muito importante a gente lembrar que o ano de 2017 ele deu um salto absurdo na nossa população carcerária. Sim. E aí Alcaçuz, ali no Rio Grande do Norte, foi o primeiro presídio que vai ter, né, mais uma vez uma eclosão de uma revolta e a partir daí você vai ter isso se espalhando em vários estados, como o próprio estado do Rio, em São Paulo, no estado do Amazonas, com uma forte briga de facções. Então isso aí realmente marcou o início do ano de 2017. E fazendo uma transição, né, Zé Bonner, já que nesse momento aí, né, o ministro da Justiça era o Alexandre de Moraes, né, que nesse momento parece que dá uma balançada no cargo, né, se desestabiliza, e a gente já entra em fevereiro com a nomeação dele para ministro do STF, né? Ou seja, uma coisa no mínimo esquisita, né? Um ministro da Justiça que não cumpre bem o seu papel quando exigido é eleito para um cargo de confiança de alto padrão, né? No maior tribunal brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal, né? Na verdade, assim, o que se fala muito é que o Alexandre de Moraes ficou sem nenhuma articulação para lidar com essas crises estourando e precisava de alguém de pulso mais forte. Aí ele pede para sair, né? Sim. O cara, ele pede para sair e aí, na verdade, o que acontece? Ele sai,
mas ele sai pra cima. Aqui no Brasil tem muito isso, né? As pessoas caem numa gravidade contrária. Tu cai para cargos mais importantes. Mas isso acontece mesmo, você sai de alguns lugares, né, e depois você acaba tendo uma reviravolta. Uma reviravolta, né? Isso é bem comum na vida de algumas pessoas. Foi muito interessante, que fortaleceu mais uma vez o governo Temer, né, Thiago? Sem dúvida alguma, né? Que, né, consegue estranhamente passar incólume, né, ileso diante de escândalos tenebrosos, né? Tivemos também em fevereiro a morte, né, da ex-primeira-dama Marisa Letícia, né, que morre num contexto conturbado, porque também, né, estava ali sob investigação a respeito do caso do Triplex, né, que vocês aí na mídia acompanham largamente, né? E, né, alguns, né, acabam dizendo que o Lula se utiliza da morte da esposa, né, para poder ganhar algum tipo de carinho, né, da sociedade, né? Então tem toda uma conturbação em torno disso, né? O mês de março, né, Zebona, já começa de forma muito incisiva, polêmica, né, com a divulgação de mais uma lista do Janot, só que essa, né, Janot, para quem não sabe, o Procurador-Geral da República, né, que tem ali, né, o seu papel, né, de investigar, né, de atuar como um promotor, né, no cenário federal. Ele vai entregar uma lista, né, das que vão ser abertas nas delações da Lava Jato, com vários nomes, né, aqueles apelidos exóticos, né, pitorescos, né, que vão ali supostamente, mineirinho, né, cheira-cheira, nariz nervoso. Não, mentira, esse eu criei agora, foi apenas elucubrações aqui da minha parte, que, né, trouxeram ali à tona nomes, foi bombástica essa lista, né, e isso começou ali a desencadear uma reação em cadeia que a gente tem visto nos últimos meses. Que a gente até tá preparando a aula aqui, né, Zebona? Você tá falando muito, né? Sobre que, tem muitos fatos que se repetem. Porque a gente começa a ter uma eclosão de investigações à medida que essas listas vão sendo divulgadas, né? Uma lista muito importante nesse período para comemorar os 3 anos da Lava Jato. Sim. Que ganha, né, uma proporção até difícil de se mensurar. E é complicado que tudo hoje o pessoal fala que é Lava Jato, né? Foi preso e é Lava Jato. Às vezes nem foi a Lava Jato. Mas o cara tenta, de alguma forma, dar um perfil gigante a essa operação. Na verdade, você fica só com Lava Jato. Sim, se ramificando. No Brasil. É verdade. Não, na verdade, assim, uma lista que torna, né, o cenário ainda mais caótico. E aí você tem o ano todo sendo, na verdade, uma forma de defesa para essa lista. Sem dúvida. Então é muito importante falarmos que ela ocorre no início do ano, e aí você vai ter, como você citou, Mineirinho, Aécio Neves, que vai ficar nesse vai e volta aí o tempo todo por conta dessa A gente vai falar dele outras vezes nesse sentido, né? Perfeito. Também é um mês onde você vai ter a ampliação da lei de terceirização da Câmara, né? E você lembra que a gente já fez essa aula aqui de terceirização no Juiz da Atualidade, a gente já tinha comentado sobre isso. Só que é importante se lembrar que essa terceirização sendo verdadeiramente enraizada agora como processo trabalhista, né? A gente já está tendo agora em dezembro os sintomas dessa lei de terceirização, que supostamente contemplaria uma livre negociação, possibilidade, né, do empregado atuar diretamente com o patrão na proposição de melhores condições de trabalho. E hoje a gente já está vendo empresas exercendo abusos, né, Zebona? Obrigando, né, funcionários a adotar sistema, por exemplo, de banco de horas, que é o que já está sendo denunciado na atualidade. Ou seja, toda essa ideia de que você melhoraria a condição do trabalhador, na verdade, vem sendo pela culatra. E é uma lei que contempla diretamente as grandes empresas, né? Você que é pequeno empresário, médio empresário, não fica ofendido. Nós também somos empresários e a gente sabe, né, que o empregador tem compromisso, a vida é difícil no Brasil, carga tributária alta. Mas as grandes empresas, elas são promotoras, né, Zebona, de achatamento das condições do trabalhador, e leis de terceirização acabam sendo problemáticas, né? E levanta mais uma vez, né, Thiago, a dúvida, a diferença de terceirização e terciarização. Como é que a gente explica isso? Que isso, mestre? Para as pessoas que... Né? Terceirização, né, pessoal, é quando você repassa para terceiros a responsabilidade, né, de um cumprimento trabalhista, né, de algum tipo de vínculo, né? Ou seja, eu tenho uma empresa, contrato uma empresa de limpeza para limpar a minha, né? Só que esse trabalhador que está executando a limpeza não é meu empregado, ele é empregado de uma terceira empresa, ou seja, de um outro elemento. Agora, a terciarização, que é um fenômeno global, é um fenômeno de concentração de trabalhadores no setor terciário, né, do comércio e dos serviços. Haja vista que o primário das matérias-primas e o secundário das indústrias vem passando por uma modernização muito forte, né? E transferindo essa população para o setor terciário, né? Isso? Agora, Thiago, depois dessa explicação, me deu até fome. O que a gente vai comer depois da investigação conhecida como carne fraca? Que deixa maravilhosa. Mais ou menos, né? Gente, é claro, né? Também foi um mês polêmico
investigação que vem acometendo a grande empresa de carnes no Brasil, né, vem atingindo a grande empresa de carne no Brasil, que é a JBS Friboi, que vai ser acusada, né, de ferir uma série de parâmetros sanitários, né, de não cumprir os protocolos fitossanitários e supostamente de misturar carne, papelão com carne, né, Zé Boni? Ou seja, uma situação que fere muitos protocolos internacionais e que culminou depois, né, pessoal, com o início dessa operação, com a proibição de compra de carne brasileira em vários países do mundo, né? Dentre eles os Estados Unidos, que era um grande importador da nossa carne. Então, é um processo que vai gerar, né? E depois os rapazes vão entrar no mérito da JBS, mas é o início de uma dinastia, do fim de uma dinastia, né, Zé Boni? Ou seja, a JBS, que sempre foi tratada como uma empresa de carnes do Brasil, uma das maiores do mundo, começando ali a sua ruína, né? E aí é bom a gente frisar dois aspectos. Em primeiro lugar, a crise financeira brasileira, ela tende, né, a ficar ainda maior, porque você tem um ramo que era muito forte e ele fica em crise. A gente pede o mercado russo, né? Sim, de início sim. a Rússia já fecha esse mercado pra gente. E ao mesmo tempo, que eu sempre falo, quando uma empresa muito grande ela cai ou entra em crise, mexe na política, porque o suborno ele fica enfraquecido. Evidente, E né? foi o que nós vimos, uma relação de empresários da JBS com vários políticos brasileiros que tinham ali algumas vantagens. Beleza. E no segundo trimestre, o que aconteceu no Brasil? Fica ligado aí que você vai descobrir agora. Valeu. E aí, meu camarada? Agora é a nossa vez. Beleza. Também tem espaço Agora, pra gente exatamente. aqui. Eu espero que agora tenha ficado claro, pelo menos, que o Zé Boni e o Thiago Feitosa não brigaram. Muito né, cara? bem. Rolou Só não vou botar embaixo. uma teoria da mas só conspiração. o pessoal que briga aí fica rico e briga. Mas não é nada disso, né? Zé aí, na sua empreitada como pai, né? Pô. Tendo dificuldade de estar presente, mas, como o Thiago falou, como o Messias, volta nos nossos momentos de maior dificuldade, né? Ele não queria gravar comigo, mas tá valendo. É, beleza, né? Ele é um cara que tem as escolhas dele ali, né? Beleza. Bem. Eu me contento com você. Tá ótimo, cara. Beleza, show. Pô, obrigadão. Fiquei felizão agora. Esse idiota é bem, né? Não, mas e aí, cara? O que a gente vai começar falando então? Pô, vamos dar continuidade aqui. A gente tá fazendo essa retrospectiva sobre o que aconteceu de melhor no Brasil esse ano. Se afinal de contas só teve coisa boa, né? No que cara? aconteceu de melhor no Brasil, fazer Caralho. esse balanço. E agora a gente vai pro segundo trimestre de 2017 para avaliar, né, esse país chamado Nárnia. Opa, desculpa, Brasil, né? Vamos então pegar a partir de abril de 2017. O que nós tivemos de acontecimentos importantes em abril de 2017, meu amigo Douglas Knapp? Meu amigo, já teve um negócio interessante que foi o seguinte: você já começa a ter uma flexibilização na proposta da reforma da Previdência, né, que havia sido já proposta pelo governo Temer logo depois, né, que ele assume o poder. E por que tem essa flexibilização, né? E agora está cada vez mais flexibilizado, a gente vai voltar a esse assunto em dezembro. Como o Thiago e o Zé falaram na primeira parte, né? Os assuntos vão se repetindo o tempo todo e a gente fica perdido no que está acontecendo da reforma da Previdência. Naquele momento, em abril, já se via a necessidade de, 49 anos para pegar a aposentadoria integral é muito tempo, já reduziu-se para 40. Idade mínima de 65 para todo mundo agora, inclusive com igualdade para os dois gêneros, né? E isso já começa a ser flexibilizado, você já começa a ter idades diferentes para mulheres, você tem a exclusão de policiais militares e outros agentes, né, naquele momento. Isso tudo por quê? Inclusive é uma coisa que a gente vai falar em seguida, né? Já estava naquele momento, Gabriel, a reforma trabalhista, inclusive, vai ser aprovada pela Câmara dos Deputados em abril, e o povo vai lá e convoca uma greve geral para o mês de abril. Então vamos organizar essas ideias, né? Importante primeiro pontuar o seguinte: a reforma da Previdência, ela não é algo pioneiro do governo do Michel Temer. Isso é importante. Absolutamente. A gente sabe que governos neoliberais no passado já buscavam flexibilizar as leis trabalhistas, como a gente vai ver, e também reorganizar o que seria ali a Previdência, né? Que a gente Justiça seja feita, isso aconteceu em 2003, no primeiro ano do governo Lula também, né, que igualou ali alguns pontos do regime de previdência dos servidores públicos e dos servidores privados. Então, essa história de previdência como sendo um gasto muito alto, não sei o quê, isso já é realmente uma história antiga, né? Exatamente. E no mesmo caminho, mais um pilar importante aí do governo do Michel Temer, que é justamente o aprofundamento dessa reforma trabalhista. A gente sabe que esse governo que está colocado aí, que se colocou, né, que chegou ao poder, ele tem como uma das suas propostas justamente uma flexibilização nessas leis trabalhistas, sobre aquela viés mentiroso de negociar
negociação entre o patrão e o empregado, que a gente já está vendo as consequências com a sua aprovação aí. 1.200 professores acabaram de ser demitidos pela Universidade de Estácio de Sá, né? Um beijo aí. Um aprofundamento da terceirização, inclusive né, nos ofícios fins, que a gente percebe que também amplia ainda mais esse resultado, que a gente vai ver a longo prazo, a médio e longo prazo, aprofundando ainda mais essa relação dificultosa entre o trabalhador e o patrão, e a consequência disso, no mesmo mês de abril, foi uma grande greve geral, no final ali, por volta do dia 28 de abril, a organização de uma grande greve geral contra a aprovação das reformas trabalhistas. Em maio, e é bom, só antes, que eu sei que você tá ansioso pra cantar aquela musiquinha legal, mas não é Jingle Bells não, mas assim, é outra. Mas assim, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, que isso precisa ficar claro pros nossos alunos, né, galera, são medidas impopulares do governo Michel Temer. Existem discursos a favor de ambas, e a gente, enfim, não tá aqui para discutir isso. O que é importante de entender? Pô, vai ter negociação entre patrão e empregado quando você tem 14 milhões de desempregados? Pô, galera, o nome disso é exército de reserva. Quer dizer, é muito complicado você imaginar que a galera não vai trabalhar por qualquer coisa. Você tem ali umas coisas estranhas, né? Mulheres grávidas que agora podem trabalhar em ambientes de perigo. Enfim, uma série de fatores. A ideia da demissão em comum acordo, né? Que aí, imagina o cara que é analfabeto, ou quase um analfabeto funcional. O cara vai lá, demissão aqui em comum acordo. E aí você, como se os dois quisessem a demissão e não só o patrão. Então você tem uma precarização maior do trabalhador. A reforma da Previdência nem se fala. Quer dizer, a galera tá vendo que a sua possibilidade de se aposentar tá ficando mais distante. Então, assim, isso são medidas impopulares. E por que flexibiliza? Pô, galera, porque eu aprovo isso, depois eu vou lá e peço o voto do cara que vai se aposentar daqui a 5, 6 anos. Quer dizer, a galera tá com medo de perder voto. E a gente vê na rua, né? Esses aqui votaram contra os trabalhadores. Então, essas medidas são complicadas e, por isso, elas começam a se flexibilizar. E é interessante o seguinte, o que você está falando, apesar de serem medidas impopulares, eram medidas que estavam avançando rapidamente dentro do Congresso Nacional, seja na votação na Câmara, seja no Senado. No entanto, e o que é legal? Nós temos um problema aí daqui a pouco, né? Nós temos alguns problemas, mas o que é mais legal? Falava-se que, como Michel Temer não tem pretensão de se reeleger, esse re aí é muito bom, né? Se reeleger, mas quando que... É porque re é de novo, não sei. Mas assim, aí agora ele começou a falar que quer se reeleger, cara. Ele quer ser candidato no que vem. Pô, só no Brasil que tipo de coisa dessa acontece. Por quê? Porque vamos lembrar agora de maio. O que aconteceu em maio? Maio, no dia 17 de maio, nosso amigo Lauro Jardim, né, colunista do jornal O Globo, lança, né, um artigo... Foi demitido da vez. Lança um artigo no qual ele traz uma denúncia que vai abalar as estruturas do governo golpista, né? Que é a famosa gravação dos irmãos Batistas, né? Dos irmãos Batista ali, Joés Batista, que vai gravar uma conversa com o então presidente, com o presidente da República, no qual ele fala, né, claramente, está gravado, que é para manter isso aí, tem que manter isso aí. E o que seria isso aí, meu querido Douglas Knupp? Uma mesada para o Eduardo Cunha não fazer delação premiada. A essa altura, o Eduardo Cunha já preso, né? E o presidente da República, no exercício da função, fala para o empresário, por favor, compre o silêncio do deputado. Ele deve ter alguma coisa para esconder, né? E tem um outro amigo também que se ferrou nessa. Quem foi? D-A-E-C-O. D-A-E-C-O. Sabe que eu fui parado na rua e as pessoas falando sobre isso? Pô, cara, tu é o cara do D-A-E-C-O, É né? A galera gostou. Mas enfim, e aí, né, o Aécio pedindo 2 milhões pro Joesley Batista também, né? Ele disse que para pagar um advogado pra fachada. Exatamente. Ele pediu propina para poder pagar o julgamento, o advogado dele, com outro caso de propina. Ou seja, ele pediu a propina da propina. É muito bom. Muito maravilhoso, É muito né? bom. Brasil, mostra a sua cara. E aí, o que vai acontecer? O que é engraçado, né? Quer dizer, engraçado. A gente tá rindo aqui porque
melhor do que chorar, né, galera? Mas assim, o que é importante a gente entender é, o Aécio, então, vai se manter, não vai ser preso, né? A gente daqui a pouco vai falar sobre um grande vai-vem que vai acontecer ali, né? Mas ele é afastado do cargo dele no Senado pelo Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, a irmã dele e o primo dele que foi buscar aquela mala vão presos. O primo que, E inclusive, aí- na gravação, ele ameaçou de morte, né? a E gente se tem o que ser alguém que a primo gente dele- mata. É tudo muito estranho, né? E aí, o que é bizarro, né, nisso? Porque eu mando você e o Zé Bonner cometerem um crime. Aí vocês cometem um crime, Zé agora essas coisas. Zé agora- vocês Zé vão chegando- presos, eu não. Eu que sou o mandante do crime, o articulador. Cara, cuidado com essas paradas que rola processo aí hoje em dia, cara. A galera tá gostando de processar pra galera, tá vendo? Tem até um... Ariano Suassuna, pô. O que vai acontecer? O que é importante? O Aécio não vai preso. E aí depois a gente vai ter algumas reviravoltas, né? E o Aécio cai, não cai. Fica Vai se afastar da presidência do confusa. PSDB também, no mesmo momento, né? No mesmo período ele vai sair da presidência do PSDB. O senhor Tasso Gereissati assume a presidência interina do PSDB para poder dar, enfim, continuidade ali a esse partido que se vê destroçado. Lembrando que o Aécio Neves tinha conseguido 51 milhões de votos na eleição de 2014, né, cara? Então, assim, ele era o principal, enfim, o principal nome do partido até então. Era um senador famoso e oposição E ferrenha que, ao governo de até o Rousseff. momento da gravação, do vazamento da gravação, era tido ali como um potencial candidato para as próximas eleições, né? O que acontece é que no mesmo momento, no mesmo período, nós temos o primeiro encontro entre Sérgio Moro, não, encontro de titãs, né? Sérgio Moro e Luiz Inácio Lula da Silva, companheiros, né? Acho que o primeiro Tenso. encontro lá em Curitiba, que foi organizado todo um esquema de segurança, muito bem, lembro a época quando o Lula estava a caminho lá do tribunal, que foi organizado todo um esquema de segurança para esse encontro maravilhoso que já entrou para a história, né? Esse encontro entre o Sérgio Moro e o Lula foi maravilhoso, né? Lula, com todo o seu gabarito, né, retórico ali, conseguiu desarticular o principal cabeça ali à frente, né, das investigações. Que tem a famosa frase, né? O Moro falou assim, bom, mas esse contrato aqui de venda? Aí o Lula, mas tá assinado por quem? Aí o Moro, não tá assinado. Ele, então não sei nem por que a gente tá falando sobre isso. Aí, ao mesmo tempo, o Lula chega lá pra depor num jatinho de um empresário investigado. Quer dizer, é tudo muito confuso nesse momento do Brasil. A gente se vê, enfim, lidando com uma série de contradições, né? E aí agora e aí é bom dizer que na época e também agora em dezembro, o Lula ainda é o primeiro colocado em todas as pesquisas uma de opinião vantagem bastante para a presidência da República em 2018, né? Então a gente vê aí que é um cenário bastante assim, inédito na política brasileira, né? Por uma série de motivos. Eu nunca acreditei que teria ineditismo no Brasil, né? Eu sempre fui cético quanto a isso. Mas estamos vendo ineditismos. Inclusive, uma coisa inédita vai acontecer em junho. O Procurador-Geral da República, o então procurador, né, Rodrigo Janot, denuncia Michel Temer por crime de corrupção passiva e mais um monte de coisa. E diz lá, né, a Constituição Federal que para crimes comuns o presidente... Porque como é que funciona? A investigação só é autorizada, só pode acontecer se a Câmara autorizar. Para questões, né, de crime, digamos assim, político, a Câmara dos Deputados autoriza para o Senado investigar, aí é o impeachment. Para crimes comuns, a Câmara autoriza para o STF investigar, aí, sei lá, qualquer assassinato, qualquer coisa assim, enfim, roubo, né? Aí funciona dessa forma. E aí o Janot oferece essa primeira denúncia ao Michel Temer, ainda no exercício, né, quer dizer, primeira vez que isso acontece no Brasil, nem no Collor isso aconteceu, nem com o Collor, né, o Procurador-Geral da República vai lá e denuncia o presidente em exercício. Então a gente tem um quadro interessante nesse segundo trimestre. Ao mesmo tempo que a gente percebe que ao avanço em termos das reformas trabalhistas e as conversas em relação à reforma da Previdência pareciam bastante adiantados, o vazamento desses áudios, né, que são bastante incriminatórios, inclusive, né, pelo menos eu achava até, né,
tudo acontecer, mas enfim, a gente percebe que nesse contexto há uma paralisação total dos trabalhos em relação a essas questões, até que o Janot... E é importante a gente lembrar que os próprios partidos, o pessoal foi um desses que entrou com um pedido de impeachment contra o presidente devido, né, ao vazamento desses áudios. O Janot, ele oficialmente, através da Procuradoria-Geral da República, ele dá, né, ele denuncia o Temer, né, num processo que poderia culminar aí no afastamento do presidente, coisa que não aconteceu, não é verdade? Não aconteceu. E aí é importante, né, a gente entender que o que acontece, pra galera entender, né? Cara, tem um áudio dizendo que o Temer tá pedindo pro Cunha receber propina. Para que a Câmara absolva o Michel Temer, tem todo um capital político aí que tem que ser investido, capital político e outras cositas mais também, né? Que precisam ser oferecidas para os deputados para que eles votem de acordo com os interesses do governo, né? Para que eles barrem a denúncia. Então, assim, pô, deputado, faz isso aí que o trabalhador não vai gostar da reforma trabalhista. Vota a favor da reforma da Previdência pra mim, vota a favor da renda, vota a favor de não sei o quê, vota a favor de não sei o quê, vota pra não me derrubar. Chamam aquele de clientelismo, o famoso clientelismo, né? Pois é, e aí o deputado depois vai pedir voto, né, galera? Isso é importante. Nós vivemos em um momento em que essas questões estão sendo muito debatidas. Então, assim, e a política dominou o cenário do Brasil em 2017. Tanto que a gente só vai falar praticamente de política aqui, de prisão, da investigação, Procurador-Geral da República, não sei o quê. São só essas coisas, né, que estão dominando o cenário. Tanto é que o que vai acontecer? O TSE, sob a presidência do digníssimo Gilmar Mendes... Ele mesmo, aquele menino que, mesmo. assim como Alexandre de Moraes, né, também participou de um governo tucano. Ele foi advogado-geral da União no governo Fernando Henrique Cardoso, né? E, enfim... presidente do TSE, ele tem o voto de Minerva na questão da absolvição ou cassação da chapa Dilma Temer. E ele fala que essas gravações da JBS não podem ser utilizadas como novas provas quando ele tinha aceitado, né, as gravações da Odebrecht quando a Dilma era presidenta. Quer dizer, parece que depende de quem é o presidente da República em exercício para que a justiça eleitoral funcione de maneira A ou B. Aliás, é engraçado que o Aécio, numa daquelas gravações, olha que loucura, né? O Aécio fala assim, não, eu abri essa só mais pra encher o saco do PT. Aí quando teve o impeachment, o Michel Temer vai ao poder, traz a oposição pro governo, aí ele, pô, retiração aí pra mim, Aécio. E o Aécio falou, pô, mas se eu fizer isso eu morro politicamente. A gente dá um jeito de derrubar lá. E aí, curiosamente, o Gilmar Mendes, que foi pego numa gravação com o Aécio Neves, fazendo lobby por uma CPI no Senado. Gente, que loucura! Aí o Gilmar Mendes vai lá e fala, não, isso aqui, né, tá derrubada a denúncia e aí segue o Michel Temer, não é cassado. Então assim, galera, todas essas questões, né, vão popular aí o nosso segundo trimestre e perceba, é o Michel Temer toda hora nessa berlinda. Será que eu caio ou será que eu fico, né? Cenas dos próximos. Cenas dos próximos capítulos. Julho na área, Tiagão, e agora? Julho, mês importante, né, pessoal? Porque tivemos Michael Temers passando vergonha lá fora de novo, né, mestre? Foi pro exterior, né? Reunião do G20, né? Chegou lá, cometeu uma série de gafes, né? Como já é a prática, né? E, infelizmente, Temer mostrando a inabilidade de seu governo em gerir a política externa brasileira, né? Uma série de gafes cometidos em termos ambientais, né? Saias justas que ele acabou, né, passando ali em relação à política mais flexível em termos ambientais que o Brasil está adotando nos últimos anos, e a incapacidade em conseguir acordos significativos, né, em nível de comércio, né? A China, nessa reunião, pareceu um pouco mais solícita com o Brasil, tentando se aproximar um pouco, né? Mas, por exemplo, o que você já tinha mencionado anteriormente, a questão, né, com a Rússia, né, da carne, não sendo resolvida, ou seja, verdadeiramente o Itamaraty passando por maus bocados na gestão Temer, né? E aí, Thiagão, é muito importante você pegar esse link do que o Douglas falou agora sobre junho, porque o cara, ele foi para uma reunião um mês depois de ser acusado, ou seja, o cara, ele foi, meu irmão, num mal-estar, naquela azia, tipo, já viu, depois do almoço, o cara nem vai pra uma vazio resolve, né?
O cara vai pra uma reunião internacional, tipo assim, ó, esse cara tá roubando o país dele. Quem é que senta depois numa reunião? Complicado. E pela primeira Credibilidade zero, você não sabe se o cara vai continuar no cargo. Como é que tu vai fazer acordo com um cara que tu não sabe se no mês seguinte não tá no cargo, né? Pra você ver como é que a gente tá falando isso, né, Thiago? Como é que essa lista, essa série de acusações pós-lista, ela tende a ir prejudicando e minando as forças do país ao longo do ano. Então, assim, é muito legal. Pô, valeu, cara. Muito obrigado aqui. É muito importante. Importante você tomar aí, mestre. Nossa, Obrigado aí, pô. Deu uma engasgada patrocínio, aqui. né? A gente tem patrocínio. Não consegui falar, né? A vergonha Pra que dizer o que o país Brasil passa. entala mesmo. Entala, cara, é Desce verdade. seco, né? Deve Complicado. ser. E aí, realmente, assim, não houve acordos pós a reunião, nenhum Sim, tipo sim. de acordo bilateral. Lembrando que pela primeira vez na história, né, Thiago? O Brasil vai para uma reunião do G20 e volta sem nenhum acordo fechado. Acho que foi o que você falou mesmo, né, Zé? A insegurança no cenário externo para com o Brasil, né, tornando tudo muito complicado, né? E dentro desse contexto de presidentes sendo, né, acusados, né, Zé Bonner, a primeira condenação do Lula sendo, né, efetuada justamente no mês de julho, onde Sérgio Moro, né, após, né, o primeiro encontro, como foi mencionado pelos rapazes, vai, né, condená-lo, né, e ali já fica numa situação bastante instável, né? O Lula vai ser proibido, na época gerou alguma polêmica, de assumir cargos públicos, porém não eleitorais, né? Ou seja, ele pode ainda ser eleito à presidência, mas ele não pode, a partir dessa condenação, acumular um cargo como diretor de uma empresa estatal, né? Ou cumprir ali algum tipo de cargo de confiança governamental, né? O que é lamentável para a imagem brasileira, né? Um líder, né, brasileiro que já vinha passando por investigações, sofrendo uma acusação e uma condenação, melhor dizendo, né? E isso contribuindo ainda mais para o caldeirão negativo do Brasil, né? Lembrando que o Lula, ele era a voz mais ativa dentro do G20. Sem dúvida. Né? Dentro da OMC, né? Onde que o Brasil a mais cresceu no G20, né? É com o verdade. BRICS, né? O BRICS, né? Uma força muito, muito importante dentro esse cenário de crescimento nosso no século XXI. Então, na verdade, você gera esse problema, né? A Dilma é afastada, o Lula queimado, uma condenação de 9 anos e 6 meses por conta de um triplex. Sim. Que quando a gente olha o valor, né, desse triplex, você fica meio impressionado. Aí o pessoal vai dizer, vocês estão defendendo o Lula. Porque assim, Não. é difícil acreditar que alguém que mexeu com tantos bilhões vai se queimar por causa de um triplex de um valor tão baixo, né? A última vez que eu vi não chegava a 1 milhão. Sim, sim. Não tô aqui defendendo o Lula. Deve ter não, mas- valorizado agora, né, velho? Porque você escuta de um cara que pega 2 milhões pra pagar um advogado. Sim. O cara, ele compraria quase 3 triplex. Sem dúvida, sem Né? dúvida. E o cara ser muito ingênuo de aceitar algo que é ilegal, algo físico, né? E assim, Você pega aí dinheiro, ações, joias, né? O Cabral, ele fazia isso. de forma muito mais inteligente. É uma né? coisa mais fácil, né? Pra você até fugir. Como é que você foge com triplex? Deve ter Assim, Zé peso Bonner, aqui, o que ó. fica muito claro nisso tudo, né? Seja ele culpado ou não, né? Que é um processo que ainda está em curso, é o estado de obsceno de relações entre empresários e políticos no Brasil, né? Uma situação vexaminosa, né? Onde a gente vê que há um nível de intimidade tão grande que o cara já nem sabe, não, mas assinou, não assinou? Um cinismo, né, Zé? Como é que esses caras conseguem ficar tão íntimos assim, né? Não, Como falou impressionante. tudo, Thiago. E aí entra no que o Mendes pôs também. O que acontece? Quando você tem essa relação muito próxima de empresário e políticos, aí essas reformas são propostas, né? Claro. O empresário chega, meu irmão, aprova essa lei aí que você me favorece, eu te patrocino, Então fica muito ligado, a gente tem que pensar muito nisso. Essa forte aproximação do meio empresarial dentro da nova ordem mundial é para manter as vantagens para as empresas, né, Tiagão? Acho que o aluno ele vê E mais fácil reformando assim, né? em todos os níveis, né, Zé Bonner? Só pra gente ter uma ideia, né? Entrando já em agosto, a gente tem a Câmara dos Deputados salvando Michel Temer das acusações. Olha aí. Essa é uma situação complicada, porque, na verdade, não é que salva, né? A Câmara proíbe a continuidade das investigações. E é uma coisa que eu queria muito me perguntar, que é o seguinte, eu não devo nada. Aí alguém fala assim, vou te investigar. Eu falo, maneiro, me investiga. Não devo nada, não. Aí você tem um corpo legislativo brasileiro se reunindo para votar a favor de não investigar o cara. Como assim?
E é o que me pergunto, né? As pessoas vão pra rua por 20 centavos na passagem, mas não vão na rua quando acontece esse tipo de situação vexaminosa. Isso é, o Brasil, é o termo que eu usei, ele entra num cenário obsceno, é vergonhoso o que acontece, né? E é um contexto que internacionalmente tem repercussões, né? Claro. E aí acho que cabe a gente te lembrar como é que tiraram a Dilma do poder, né? Que era isso, né? Vamos investigar, vamos limpar o país. Aí agora o novo presidente não, vamos fazer isso não. Senão vai atrasar o país. Pô, temos que fazer as reformas importantes. Mas é o que você falou, né, Zé Bruno? Pra quem são importantes essas reformas? Para o empresariado. Gente, não me entendam mal, eu não sou contra o empresariado. Agora, quando você propõe terceirização, reforma trabalhista, reforma na Previdência, dizendo que é ela que onera os cofres públicos, quando a gente já teve mais de R$500 bilhão de perdão fiscal para os grandes empresários. É difícil, a gente fica... E o pacote, né, Thiago? Vamos ter propostas de modificação? Vamos. Por que você não propõe duas? Sim. Aí deu certo, consolidou, vamos para mais duas. Quando você fecha pacotão, é porque você quer... Tipo assim, vamos descer goela abaixo, vamos goela no abaixo. fluxo, né? Não, é para reformas para acelerar o país. Só que nenhum político chegou ainda e chegou para você, cidadão, de forma clara, olha só, essas reformas vão fazer isso, isso e isso. O cara tá dizendo que a reforma trabalhista vai aumentar emprego. Gente, que aumenta emprego é crescimento econômico. A gente já falou isso aqui inúmeras vezes. Pô, tu tem uma pizzaria, filho, tu tem um garçom. O que vai te levar a contratar o segundo garçom? Tu vender mais pizza, pô. Se tu não vender mais pizza, tu não contrata o garçom, tu vai ficar com um só. É isso que gera emprego, entendeu? O país, ele tem que produzir. Agora, você não tem as reformas estruturais, não tem as reformas, né, fiscais. Fizeram uma proposta, possibilidade de proposta para aumentar a carga tributária sobre pessoas que ganham mais de 20 mil. E aí a classe média, não, isso é um absurdo. Como se tivesse muita gente que ganhasse 20 mil. Isso não vai atingir a quem verdadeiramente tem muito dinheiro acumulado, né? E aí os estados num cenário caótico, e sobretudo nós, né, Zé, que somos aqui do Rio de Janeiro, entrando num estado de calamidade, né? O Rio sofrendo uma ocupação militar no mês de agosto. Isso foi realmente... E aí, Thiagão, entra em inúmeros questionamentos, Sim, né? sim. Gostaria aqui de apontar, gente, olha só, não, mais uma vez, eu quero ser completamente imparcial. O nosso partido é esse aqui, ó. É isso aqui, somente esse, né? E a gente notou que muitas pessoas alegando que a intervenção aconteceu em agosto por conta do Rock in Rio, que seria no mês seguinte. Para tentar ali, né, sanar de certa forma. E o que se tornou ainda pior? Quando o Rock in Rio acaba, a intervenção acaba. Não, mas foi coincidência. Aí, foi coincidência. Foi tudo coincidência. Gerou um certo mal-estar. O Brasil tem muitas coincidências, né? Ocupação militar, aviões caem, as coisas... Esse ano, então, né? É o ano das coincidências, Cara, né? muita coisa acontece. O ano do galo na China e o ano das coincidências aqui no Brasil. E aí, né, Thiago, a gente tem que falar o quê? O estado do Rio entra em crise, a geografia ajuda a tornar isso claro, é isso? Sem dúvida, né? Porque, né, a gente entende que é um processo claro, nítido de segregação, né, socioespacial, né, Zé? Onde ali você impõe, né, uma presença militar nos guetos, tentando proteger as elites, né, de certas possíveis violências. Gente, de forma alguma, é claro que existe uma calamidade, Rio de Janeiro teve a questão da Rocinha, mas nada diferente do que já acontecia na cidade há muito tempo. Mas chega um momento em que a polícia completamente desaparelhada, né? Os caras são heróis, estão nas ruas com salário atrasado, tentando fazer alguma segurança com pouco equipamento, pouca estrutura, porque os caras falam assim, vocês são contra a polícia. Eu não sou contra a polícia. Pelo contrário, acho que a polícia ela tinha que ser ampliada nas suas potencialidades e ser muito melhor aproveitada, remunerada. Não, você transforma o policial. Não pode fazer greve porque você é militar, é motim. E o cara tá ali na rua. E a gente sabe que dentro desse cenário não tem como ser feito um bom trabalho. Aí chama o exército mais uma vez, né? Já vimos isso na ocupação do Complexo do Alemão em 2010, em várias outras oportunidades. Tem que dar uma apaziguada, chama o exército, segura ali a onda, não deixa acontecer nenhum problema naquele período específico e depois, né, a coisa volta a fluir da mesma maneira, né? E aí a gente tem que fazer esse contraponto com a presidência mais uma vez. O Estado em crise, o Estado numa situação de violência alarmante, o governador pede ajuda a quem? Ao presidente. Só que o presidente verdadeiramente está preocupado em resolver essas mazelas, Thiago? Não, de forma alguma. O cara está preocupado em sair O cara ileso. tá com a corda no pescoço, O cara tá fazendo com a- reunião de madrugada, né, cara? Tá preocupado, chama... É um país onde você tem reuniões escusas com o empresário, com o presidente da Câmara de madrugada. E o cara tá... Domingo é o dia que os caras mais trabalham. Parece Desculpe, NFL. gente, o termo que eu vou usar, o cara tá cagando pro que tá acontecendo nos estados. Os estados em calamidade total, né? O Rio de Janeiro, especificamente, a UERJ entrando no seu período de
quase falência, né? Uma universidade que é referência nacional, que bate top 5 aí em vários critérios científicos no país, que é líder em vários outros e tendo o risco de ser fechada. E aí começa a surgir aquelas questões dos oportunismos, né, Zeboni? Aí vem o setor privado, aí vem proposta de apresentadores de televisão de abrir bancos com financiamento de linha estudantil, tudo como um pacote para tentar tirar o foco da questão, que não há um direcionamento certo do que tem que ser feito no Brasil. Zeboni, num país onde você tem um déficit de quase 200 bilhões, você não pode dar meio trilhão de perdão fiscal para os grandes empresários. Chega pro grande empresário e fala, olha só, cara, você, assim como o trabalhador, o cidadão, tem que pagar as suas dívidas. Tá devendo, vai no refis, mas paga. Tem que pagar, pô. Não, vou abonar, que supostamente eu vou dar, né? Vou estimular esses empresários. Mas não é isso que está acontecendo. O desemprego está cada vez mais em alta e a culpa é da falta de reforma do trabalhista, né? Da necessidade de acelerar reformas que não vão merecer. Não, e isso é muito importante. A violência faz o quê, Thiago? Ela chota as empresas. O que nós hoje estamos vendo no Rio são empresas abandonando o Estado porque está muito violento. Ou seja, você deu pro cara isenção e ele tá indo embora. Caraca. Irmão, não dá pra ficar aqui. Porque você tem que me dar isenção, mercado consumidor aquecido, segurança, ar puro e infraestrutura, portos, estradas, ferrovias, isso não existe, exatamente. É, né? O empresário, ele quer vantagem o tempo Como todo, diz o né? Gonzaguinha, né? Bota a bunda na janela para passar a mão nela, né? É literalmente o que está acontecendo, né? Tivemos também, né, pessoal, nesse mês, a questão da flexibilização da renca, né? Uma grande reserva mineral brasileira que começa a ser flexibilizada na sua exploração, Zé Bono, uma área que era proibitiva essa utilização, começa a ser flexibilizada para atender a quem? Ao capital mega empresarial, mais uma vez. Mais uma vez É a força, nítido, né? é. E isso tem que funcionar, né? Isso tem que funcionar rápido, porque eu não quero saber se você está sendo julgado. Eu estou te patrocinando, então você precisa agilizar os meus interesses. Foi um período muito nefasto, né? Entrando já em setembro com... O quê? Quem poderia imaginar? A segunda denúncia em relação a Michel Temer. E a pergunta é, Zé Bonner, dessa vez vai ser investigado ou não? Mais uma vez você nota, né, que o Temer, enfim, eu vou deixar isso até no nosso último bloco, mas o cara é escorregadio, né, cara? O cara, ele consegue... Toma acusação, mas depois vem porque é tanta lama transbordando que não tem como, né, cara? E é muito bom a gente falar disso. Sempre que há uma forte expressão, né, como renúncia, uma nova lista, a gente nota medidas que estão favorecendo o capital externo privado. Sem dúvida. É muito interessante isso. Os caras, a gente tem uma renúncia agora com o Temer. Um mês depois, Temer quer flexibilizar algo, Temer está dando vantagem às empresas externas. Isso tem algum link que a gente precisa estar fazendo. A gente fica perdido nesse mar. Sem dúvida alguma. E eu sei que as pessoas falam, vocês têm que ser imparciais, mas, gente, precisamos ser imparciais, porém críticos, né? E tem coisas que ficam tão esfregadas na cara que não tem como a gente não, né, criticar e ponderar, né? Sem dúvida alguma. O perfil agora é, se tá no governo, a gente faz crítica. E vamos que vamos. E vamos pro último bloco. Opa! Que delícia. Adoro. Depois vai ser Espumante, melhor. adoro Bota aí pra mim espumantes. também. Adoro sandão. Nossa, que delícia. Vamos então? Sempre engana alguém, né? Vamos fechar então? Vamos para o último trimestre de 2017, que está aqui fechando. Estamos aqui, temos essa oportunidade maravilhosa. Seremos protagonistas do fim, mestre. É isso aí, bota sua gorrinha. Ele acha que ele é especial. Ele é especial. Estilo Walter Jr. Né? Então vamos lá. Transferiram pra mim esse título agora? Pra mim não era meu, não. Tá maneiro. Vai ter volta, vai ter volta. Então vamos lá, galera. Vamos Brincando fechar. Coisa séria, é isso aí. O maluco é mó ativista dessa parada, vocês estão zoando. É isso aí, tá certo. Vocês estão certos. Tá maneiro, tá maneiro. Não, tá geral rindo aqui no estúdio agora, só quero deixar isso claro, registrado no vídeo. Tá maneiro. Vamos lá então. Vamos lá então. Só fazendo um comentário que o pessoal falou antes das gafes do Temer, que ele falou que ele estava muito interessado em receber empreendimentos soviéticos. Maravilhoso, né, velho? É o que o maluco é um vampiro, né? Então ele perde um pouco a noção do tempo e espaço, né? Os americanos ficaram preocupados 2 vezes, né, cara? Pô, botamos um retardado na presidência da República e ele quer a volta dos soviéticos. É muito louco.
Brasil. Mas vamos lá, galera. Em outubro, o que vai acontecer, né? Aquela polêmica lá de maio do Aécio volta à tona. Ele consegue recuperar o mandato dele e aí o STF, então, vai julgar se pode o Senado Federal revisar, ou melhor, a Casa Legislativa, né, de maneira geral, revisar uma decisão do Judiciário. O que vai acontecer? O STF decide que sim. A Casa Legislativa pode falar, olha, tudo bem, você falou que o cara tem que ser afastado do cargo, mas nós do Senado podemos revisar essa decisão. Isso é muito interessante pelo seguinte, só abrindo um parêntese, Claro. porque a gente percebe que o ano de 2017 é um ano onde fica cada vez mais latente essa disputa entre o Legislativo e o Judiciário. Inclusive, a gente vai ver isso no nosso próprio estado, no caso da cadeia Exatamente. velha, no nosso amigo Pisciani e correligionários ali. Mas é Exatamente. importante só a gente estabelecer como é que foi essa cronologia do que a gente chama do vai e vem do Aécio, né? A denúncia lá em maio, né, sai a gravação, o Tribunal Superior afasta o Aécio ali em setembro, em agosto de 2017. Logo depois, a gente vê o próprio Senado Federal, né, tomando essa iniciativa de fazer uma votação ali para estabelecer a volta do Aécio. E aí a gente percebe que nesse momento fica evidenciado esse incômodo que fica latente entre o Judiciário e o Legislativo. O Aécio precisava de 41 votos para reassumir o seu mandato, ele consegue 44 contra 26 senadores que não queriam a sua volta. Então ele volta ao seu mandato e, respaldado pela própria Câmara, pelo próprio Senado Federal, e isso dá uma certa legitimidade, né? Uma total legitimidade a tudo que ele cometeu, a todas as atrocidades que ele cometeu durante esse período aí, não é isso? E aí isso é muito sério também, porque a gente fica na dúvida, né, galera, da insegurança em relação à segurança jurídica do nosso ordenamento. Pô, e aí fica essa confusão. Quem é que decide o que agora? Quer dizer, porque o Poder Legislativo pode mandar soltar pessoas? Ué, eu achava que isso era atribuição do Judiciário. Então, assim, tudo ficou muito confuso e isso é muito problemático, porque a gente vê que a parada é meio terra de Marlboro mesmo. Ninguém sabe. E aí a gente ressuscita a polêmica do Renan. O STF vira e fala, afasta da presidência do Senado porque não pode estar na linha sucessória. O Renan vai lá e fala, não. Quem mandou? O presidente de um poder, eu sou presidente do outro. E aí? Quer dizer, e aí não se cumpre a decisão do Judiciário, as coisas ficam meio confusas, né? E essa questão do Aécio, é bom a gente lembrar, galera, que ele tinha sido afastado do cargo e proibido de sair à noite pelo STF. Então, assim, a coisa é muito séria. O cara foi proibido de sair, olha só, quer dizer, ele dá um passo de tornozeleira eletrônica. Uhum. Aí o que acontece? Não, o Senado vira e fala, não, vamos revogar esse negócio. Ele volta a ser senador. Então, assim, é uma cusparada na cara da sociedade, né, para ressuscitar aí um fato do ano passado, dizendo, olha, vocês estão achando que ele é corrupto, tem gravação dele pedindo dinheiro para empresário, dizendo que não sei o quê, beleza, mas ele vai continuar senador. E quem é que decide que ele vai continuar sendo senador? O ministro do Judiciário, que foi pego numa gravação com ele, dizendo que vai ligar para um outro tucano para articular a CPI. Que isso, cara? Para onde foi parar o recato das nossas instituições, né? Então a gente viveu um ano aí bastante complexo em relação a isso também. E é bom lembrar, galera, ano que vem tem eleição, olha que legal. A gente renova toda a Câmara dos Deputados e 2/3 do Senado Federal no ano que vem. Então é esperar aí para ver o que vai acontecer. Estão dizendo até que o Ronaldinho Gaúcho vai ser candidato. Estão dizendo não, né? Já tá quase que... Ronaldinho Gaúcho. Eles estavam dizendo que o Temer é escorregadio. O Ronaldinho Gaúcho também era. Né? Garoto. E aliás, falando em Temer, o que acontece com o Temer em outubro, mestre? Em outubro nós temos ali também a absolvição de novo do Temer, mais uma vez acusado, né, de relação a crime passivo, né, de quadrilha, um monte de coisa. E aí a gente percebe que, mais uma vez, ali através da CCJ, não avança as acusações contra o Temer, mais uma vez é embarreirado. Ou seja, no mesmo ano nós temos 2 vezes o presidente em exercício. Ele não é um presidente, que é importante que a gente saiba, assume justamente por conta de acusações, né, de crimes cometidos pela ex-presidenta, e que no mesmo ano, já no exercício do mandato, ele é acusado de cometer 2 crimes. E aí entra 2 coisas importantes que foram faladas pelos rapazes no take anterior. Primeiro, vamos passar o país a limpo pela
para acabar com a corrupção, não sei o quê, eu voto sim. Aquele discurso do ano O circo, passado. o circo. Esse ano já é o outro discurso. Que isso, cara? Isso é perseguição política. Tem uma gravação do cara dizendo que tem que manter a propina. Tá dito. Aí inclusive falaram que o áudio tava adulterado, fizeram a perícia, não tá adulterado. Então, quer dizer, o cara nem lembra das conversas que tem, né? É complicado. Eu também não sabe disso. Memória de Rússia e União seletiva, Soviética, né? né? Memória seletiva. Então, assim, essa é a primeira questão, né? Quer dizer, a gente está vendo aí essa problemática. E segundo, o que ele faz logo em seguida? Lança uma portaria flexibilizando o conceito de trabalho escravo. Surreal. Comemorado pelo Blairo Maggi, ministro da Agricultura. Ele gravou um vídeo falando, é isso aí, agora sim o Brasil vai pra frente. Bancada ruralista. Agora, show. Por quê? O que você, nosso querido aluno, precisa entender? Nós temos diversas pessoas fazendo lobby dentro das casas legislativas a favor da bancada ruralista. Nós que vivemos em cidades, a gente tem mais dificuldade de visualizar as questões de trabalho escravo. Mas imagina no ambiente rural, em que você tem 2 fazendas na cidade inteira. Quando tem 2. Então, assim, o cara tá lá trabalhando com um colchão fininho, com água turva que ele tem que beber lá. A parada é mais turva do que a personalidade do Michel Temer. Você tem uma série de questões ali. O cara não tem intervalo adequado entre a jornada de trabalho e a hora que ele vai dormir. Uma série de situações que configuram um trabalho análogo à escravidão. Isso tudo sai e entra só a questão do se o trabalhador estiver lá contra a vontade, ou seja, preso, aí sim ele é análogo à escravidão. Isso, galera, não é opinião minha. Isso foi criticado pela ONU, pela Organização Internacional do Trabalho, por todas as entidades internacionais que versam sobre essa questão. Então, assim, isso é muito importante da gente entender. Até Como porque aconteceu com a Renca antes, agora acontece com relação ao trabalho escravo. Nesse sentido, o Brasil tinha uma das legislações mais avançadas em relação a essa proteção do trabalhador rural contra esse regime de trabalho análogo à escravidão. Então, mais um retrocesso que a gente percebe que no ano de 2017 se aprofunda, não é verdade? Cara, é importante dizer que o Fernando Henrique Cardoso criticou essa portaria do governo Michel Temer e também que foi o governo Fernando Henrique Cardoso que começou a intensificar o processo de fiscalização, né, dessa questão do trabalho escravo. Tanto que a gente começa a ter estatística de apreensão, não sei o quê, de soltura de trabalhadores a partir de 1995, que é o primeiro ano do governo Fernando Henrique. Só para não parecer aqui uma questão partidária, quer dizer que no PT era bom. Não, você tem um processo aí que vem evoluindo e que agora recebeu esse retrocesso brutal, né, durante aí sob a batuta aí do presidente Michel Temer. E aí a gente achando que as contradições, né, que essa coisa ia começar a resfriar um pouco, no último dia do mês, moleque. No dia 31 de outubro, o ministro Torquato Jardim, ministro da Justiça, né, que substituiu o maravilhoso Alexandre de Moraes, agora nosso ministro do STF, ele vira e fala, não, todos os coronéis da PM do Rio de Janeiro são aliados do tráfico de drogas, quem manda na polícia é deputado, e valeu, galera, sou ministro da Justiça, mas não vou fazer nada, não. E aí, meu? Como é que fica, Gabriel? Lembrando que o estado do Rio de Janeiro, ao longo dos 2 últimos anos, passando por uma grave crise econômica que a gente bem sabe, resultado de inúmeros escândalos que vai colocar, não à toa, boa parte dos nossos dirigentes políticos na cadeia, né? Então isso acirra ainda mais uma situação econômica que já estava bastante prejudicada com uma situação política que também aprofundava-se, uma situação política que vai aprofundando uma crise que não à toa, em novembro de 2017, vai culminar numa operação chamada de cadeia velha. Lembrando que Sérgio Cabral já estava na cadeia e vai ser acompanhado dos seus correligionários, né, do maravilhoso PMDB, né? Então a gente vai culminar aí com a prisão de ninguém mais, ninguém menos do que Jorge Pisciani, né? Jorge Pisciani vai preso, Paulo Melo vai preso e o Albertazzo também vai preso. E aí, só pra gente ter uma noção, galera, todos os presidentes da Alerj nos últimos 20 anos... E governadores. E todos os governadores do estado do Rio de Janeiro dos últimos 20 anos estão presos. É bom dizer que o único ex-governador vivo, né, claro, do Rio de Janeiro que não tá preso é o Moreira Franco. Ainda. Que acabaram de renovar o status dele como ministro porque estão com medo dele perder o foro no STF. Então, assim...
O Moreira Franco também está numa situação complicada, ele está envolvido em todas essas séries de delações. O Garotinho vai preso também, Garotinho e Rosinha vão presos, resultado, né, da delação da JBS. Então, assim, você tem um cenário político do Rio de Janeiro caótico. Aliás, eu aposto que o Pezão tá com medo. Eu sou capaz de apostar, porque o mandato do Pezão acaba agora em 2018 e ele não pode ser candidato a nada. Então, assim, é complicado, né? Você tem aí um processo bastante conturbado, né? Tanto que o Antony Garotinho... E aí a política do Brasil, cara, especialmente do Rio de Janeiro, é maravilhosa. Porque o que o Garotinho faz? Ele diz que foi agredido no presídio, né, em Benfica, e fala, olha, o Estado não está garantindo a minha segurança. A qualquer preso tem que ser garantida a segurança. Nós não estamos aqui dizendo que o Garotinho tem que apanhar. Por favor. Só que o que vai acontecer? O que ele estava cavando ali? De repente uma prisão domiciliar, né? Ao juiz, não está seguro nesse presídio não, então é para segurança máxima. Vai para Bangu. Agora o Garotinho está lá, em Bangu, enquanto nós estamos aqui gravando esse vídeo, até mais ou menos razoavelmente perto dele. Então, você veja que o cenário é realmente bastante caótico. Então, a gente tem Garotinho preso em Bangu, os demais presos em Benfica, e aí o que a gente vai ter? A Alerj, lembra que a gente falou do STF, dizendo que a Casa Legislativa pode revisar? A Alerj vai lá e fala, não, tem que soltar o Pisciani. Tá aqui, a gente vota para poder soltar o Pisciani. Aliás, numa votação esdrúxula, um dos nossos deputados confundiu Bertolt Brecht com Bertoldo Brecha, que era um personagem da escolinha do professor Raimundo, né? E aí, assim, realmente... não, desculpa, eu tive que falar isso, cara. O cara vai citar um dos maiores literatos dos últimos tempos, e aí confunde e fala Bertoldo Brecha. E aí é muito engraçado que tem um deputado que fala assim, Brecha, ele, Brecha. Brecht! Aí ele, Brecht? Brecht. Aí falaram depois, pô, você confundiu. Não, eu só falei errado mesmo, foi problema de pronúncia. Por acaso eu falei exatamente. Então, assim, a gente vê que o circo da política do Brasil é realmente real. Assim. É uma coisa assustadora. E no meio disso, nós temos ali a situação das pesquisas, né? As pesquisas eleitorais para o próximo ano. Eu tive a curiosidade de olhar para o Rio de Janeiro. Sabe quem é o primeiro colocado? O cara que é o mais querido da população do estado, que quer que seja governador? Dr. Ray? Marcelo Crivella. Bom demais, né? Muito bom. Ele provavelmente não vai ser candidato, mas é só pra gente ter aí essa noção. Quer dizer, e aí quando você vai pro âmbito federal, nós temos uma polarização que é até interessante, né, da gente estudar, entre o ex-presidente Lula e o deputado federal Jair Bolsonaro, né, que representantes aí dizem, né, de um acirramento que vem rolando, né, entre esquerda e direita. Alguns outros candidatos, nós temos aí o Ninho Tucano, né, com bastantes problemas, tanto que Geraldo Alckmin agora assume a presidência do PSDB, unificando a galera. O PSDB de São Paulo, mais ou menos miraculosamente, né, sai quase que incólume desses processos todos da Lava Jato. Foi muito interessante para o PSDB de São Paulo a queda do Aécio, a queda moral, né, do Aécio, porque como representante máximo do PSDB de Minas, que agora vem a perder força, e já vinha perdendo força em Minas, né, só a gente lembrar que o governador de Minas é do PT e agora também está sendo investigado. Enfim, a gente tem um cenário aí bastante interessante para o ano que vem, para as eleições. E aí agora, né, no mês de dezembro, nós tivemos aí duas informações interessantes, né, galera? Que nós vamos ter a reforma da Previdência, não vai ser mais esse ano, né? O governo já cedeu em bastante coisa, né? Deve aprovar só a questão da idade mínima e mais uma outra coisa, né? A questão dos trabalhadores rurais vai ficar de fora e tudo. E o ex-presidente Lula vai já em janeiro, né? Enfrentar aí o julgamento em segunda instância. E aí temos a grande questão, né? Como é que vai ser o resultado desse julgamento e quais são os efeitos para a eleição de 2018? Fala-se uma série de recursos judiciais, né, que estariam à disposição do Lula caso ele venha a ser condenado. Aí realmente é tudo muito enrolado e a gente não tem muito como saber, né? E aí? Saldo desse ano aí, Gabriel, o que tu acha? Que a gente está cada vez mais próximo de Nárnia e cada vez mais distante do Brasil, né? Cara, cada vez mais próximo do abismo. E vamos ver, né? 2018... Muitas novidades aí no horizonte. Cena dos próximos serão maravilhosas e a gente está aí, né? E outubro, o que será que vai acontecer, né? Vamos ver. Agora é aguardar para ver. Galera, foi um prazer esse retorno ao X da Atualidade. Espero estar com vocês em breve. Um forte abraço. Valeu, mestre.